James Rodrigues não é mais jogador do São Paulo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes da rescisão do contrato e da economia gigante a que terá direito o tricolor. Quem vai ser o substituto de James Rodrigues no São Paulo? Vídeo de... Bora com a grande bomba da quarta-feira. James Rodrigues não é mais jogador do São Paulo. Nessa quarta-feira pela manhã ele procurou os dirigentes do tricolor para comunicar que está indo embora. Não quer mais continuar e aceitou um acordo amigável para a rescisão do vínculo, que só terminaria em junho de 2025. Dessa maneira, o São Paulo economiza até 27 milhões de reais. É que restavam 17 meses, além do 13º, e o custo do James Rodrigues por mês ao São Paulo gira na casa de 1,5 milhão de reais. Esse valor inclui salários, direitos de imagem, luvas e também impostos. São Paulo vai ter o perdão do James Rodrigues em relação a todo o restante da grana, mas aquilo que o São Paulo deve do ano passado, que é o prêmio pela assinatura do contrato, vai ser pago nos próximos dias, tudo meio às pressas, até porque o James tomou a decisão depois de ficar de fora da final da Supercopa do Brasil. O empresário dele chegará ao Brasil nos próximos dias para se acertar, mas está tudo bem alinhavado e de uma maneira bem calma, tá? O James, inclusive, concordou, pediu para que os dirigentes do São Paulo, para que pudesse continuar treinando no clube até que encontre um novo time. Vários mercados já estão fechados, especialmente na Europa. Na Turquia, que o queria, também se encerra nessa quarta-feira. Enfim, ele vai ter dificuldade para se recolocar, pelo menos é o que a gente imagina, né? Passagem para lá de discreta, só 14 partidas, 1 gol e 3 assistências. E aí só uma observação importante, no ano passado contei para vocês que São Paulo e James Rodrigues discutiriam a rescisão do contrato. Fui xingado por tudo quanto é lado, dizendo que eu estava inventando, que queria criar crise no São Paulo. A verdade é que essa discussão quase aconteceu no início dessa temporada. Na reapresentação do elenco, James procurou os dirigentes do São Paulo para avisar que estava querendo ir embora. O pessoal do São Paulo pediu para que ele ficasse mais um pouco. O James se animou com a saída do Dorival Júnior e a chegada do Carpini, mas assim como aconteceu com o antigo treinador, o Carpini também entendia que o James precisaria mudar seu estilo de jogo para ser utilizado. E diante desse cenário, James preferiu ir embora. Quero falar agora sobre o tricolor para te explicar se o São Paulo terá ou não um substituto para James Rodrigues. Rescisão do contrato foi acertada nessa quarta-feira. Depois da vitória por 3-0 do São Paulo contra o Água Santa, o técnico do São Paulo, Thiago Carpini, foi perguntado sobre a rescisão do James e confirmou. De fato, o colombiano está fora dos planos, não joga mais pelo São Paulo. Economia de 1,5 milhão de reais por mês. Era quanto o James custava entre salários, direitos de imagem, luvas e também impostos. E aí vem a curiosidade. Nicola, com a saída do James, pode chegar um outro meia? Teve muita gente, inclusive na live do Nicola, pedindo a contratação de Igor Coronado, que conseguiu nessa quarta-feira a rescisão. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o empresário do Igor Coronado, Rafael Brandino, que assegurou que ninguém do São Paulo procurou nesse momento. O Corinthians é aquele que tem mais interesse no Coronado, mas, informação importante que eu quero contar, na manhã dessa quinta-feira, Flamengo entrou em contato e abriu conversas para contratar o meia atacante de 31 anos de idade. Só para completar. Então o São Paulo não vai ter o Igor Coronado. Pode ter um outro meia? A resposta é não. O São Paulo entende que já tem boas opções para o meio-campo e não pretende alimentar um setor que está bem servido. A ideia é de mexer o mínimo possível. E a vitória contra o Água Santa por 3-0, com boa atuação do São Paulo, os gols do Bobadilha, do Juan e do Alan Franco deram ainda mais prova aos dirigentes do São Paulo de que o elenco é forte. A principal carência hoje, identificada pela comissão técnica e diretoria, é de um centroavante, até porque o Caleri se dedica demais nos jogos e não vai ter capacidade física de aguentar 70 partidas, então busca-se um centroavante, eventualmente um lateral esquerdo, e se for algo muito barato, também um zagueiro canhoto. Não haverá substituto pro James Rodrigues. O São Paulo tá voando. Pro torcedor como você, que não estava acostumado, né, Bruninho, há um tempo já, sem um São Paulo no topo, sem um São Paulo ganhando, que não é que começo de temporada, porque o fim da outra foi bom também. Que momento do São Paulo e ainda melhor pro torcedor são paulino que vê o Corinthians na draga. É verdade. Boa noite, Pilhado, Piperno, boa noite a todos. Boa noite. É um ótimo momento do São Paulo e muito confiante, né? Hoje até não foi um jogo para 3-0. Teve o pênalti lá pro Água Santa, quando estava 1-0, o Água Santa melhora no jogo naquele momento, o Bruno Mezenga perdeu, mas o São Paulo tá bem tranquilo, ele não se apavora nos jogos, mesmo quando a coisa não tá andando bem. O primeiro tempo foi muito bom do São Paulo,
Segundo tempo não, segundo tempo a Água Santa foi até um pouco melhor, mas conseguiu 2 gols já no final da partida e construiu um placar bem elástico, um 3-0. Então as coisas estão andando bem, o time tem aproveitado as oportunidades. Hoje foi um time inteiro reserva, né? O único titular que iniciou o jogo foi o Alisson, né? Depois entrou o Luciano, entrou o Wellington, mas nem os que estavam nem todos que estavam no banco entraram. O Caleri estava no banco, não entrou. O Pablo Maia estava no banco, não entrou. Então, o Arboleda estava no banco, não entrou. Então, com o time reserva, conseguiu uma boa vitória. Está bem no Campeonato Paulista, porque o grupo do São Paulo tem uma pontuação alta, o grupo do São Paulo. Então, o São Paulo tem uma boa campanha, mas ele não pode dar muito vacilo, porque o São Bernardo e o Novo Horizontino também tem pontuação alta. Hoje o Novo Horizontino perdeu para o Bragantino. São Bernardo ganhou da Portuguesa. Então, o São Paulo vai se classificar, apesar de ser, acho que o melhor grupo é o grupo do São Paulo, acho que é o grupo mais forte, mas o São Paulo está fazendo muito bem a parte dele. Tem um empate só no campeonato e ganhou todos os outros jogos. E o São Paulo, que tá voando, Vipiano. Tudo bem, não foi brilhante, mas com um time mistão, do jeito que foi, reserva, praticamente. Reserva. 3-0. No Água Santa, que é o atual finalista do Campeonato Paulista, tá bom, tá ótimo. Mas então, hoje só deu rotina. São Paulo, nesses últimos tempos, ele vem ganhando. O Corinthians, ele vem perdendo, ele não tá no fundo do poço. Ele tá lá na camada pré-sal. Daqui a pouco o Corinthians vai se misturar com o petróleo que está lá embaixo de tão fundo. E o Botafogo, como sempre, perdendo em cima da hora. Tudo normal, então, né? É impressionante o Botafogo. Tomou gol nos acréscimos. É impressionante. Ano passado tomou um monte no Brasileiro nos acréscimos. Isso é que é botafoguear, né, cara? Que coisa incrível. Agora, o São Paulo é o seguinte, jogou com o time reserva contra o Água Santa, que é uma boa equipe, e ganhou, não fez lá um jogo espetacular e tal, como o Bruno falou, caiu muito no segundo tempo. O Água Santa poderia ter empatado, não fosse um erro, digamos, uma precipitação do Klaus. O Klaus é um juiz, é um árbitro que não está em grande fase, né? E, inclusive, o pessoal da Sul-Americana, o pessoal da Conmebol mandou ele treinar um pouquinho mais, né? Enfim, a condição física dele não estava lá a ideal. Mas, independentemente disso, hoje ele se precipitou. Para quem não viu o lance, o jogador do Água Santa entra na área, o Luan Dias, o goleiro de São Paulo comete pênalti e a bola continua rolando. E o Klaus imediatamente marca o pênalti. Na sobra, o jogador do Água Santa marca o gol. Mas aí é brincadeira, né? Não, aí o Klaus já tinha marcado o pênalti, não pode confirmar o gol. Então, já pensou, por exemplo, se o VAR chama, e fala, aí, não foi pênalti. E aí? Os caras fizeram o gol e anula o pênalti. Já pensou se acontece esse negócio? Fica sem o gol e sem o pênalti. Agora, ele foi muito precipitado. É um erro gritante ou quando é pênalti você tem que marcar na hora mesmo? Aí o Água Santa, depois de tudo isso, perdeu o pênalti. Porque o Bruno Mezenga zuniu a bola. Bruno Mezenga, a gente lembra do começo no Flamengo. Meu Deus! Zuniu a bola. Só que a pergunta que eu digo, é um lance polêmico que ele errou. Mas num pênalti, o árbitro tem a instrução de marcar na hora que ele é dado? Inclusive, é um macetezinho, né, dos velhos árbitros de futebol, eles nunca andavam com apito na boca. Você coloca ele aqui, você tem um tempo, nesse espacinho aqui já deu para você raciocinar. Já deu, porque nós estamos falando de fração de segundos. Sim. E ele me pareceu que estava, sabe, com o apito na boca e que foi pênalti mesmo, foi reflexo. Foi. O problema todo é o seguinte, o Klaus, ele está gordo, senhores. Ele foi reprovado no exame da FIFA. Olha aí! Ele tá. Você pode reparar que eles vão colocar o Klaus bastante em jogos do Campeonato Paulista, para que ele possa ganhar ritmo para fazer o novo exame em março. Está fora de jogos internacionais. Essa primeira fase da Libertadores ele está fora porque ele não conseguiu passar no teste físico da FIFA. Então o acompanhamento do jogo dele é muito lento, muito demorado. E talvez até isso, até o reflexo esteja, sabe? E ali não foi, porque aí faltou, o macete. Ele apitou no reflexo. Mas tem lances que você não tem que apitar no reflexo. Dá um tempo, cara, deixa. Ainda mais na era do VAR, né? É lógico. Mas é porque pênalti, eu tô sendo advogado do diabo aqui, porque eu acho que ele errou. Mas pênalti, eu geralmente vejo o árbitro na hora. É reflexo. É o pênalti, o árbitro já aponta pra marca. Mas então, esse é um macete que o cara precisa ter. Isso aí tem que ser ensinado pelo pessoal da arbitragem. Não vai com o apito na boca. Você está chegando perto da área, traz ele aqui. Essa fraçãozinha de segundo, você vê que a bola vai cair no pé do cara.
Se o cara perder, você marca, pô, não tem problema Mas nenhum. essa hipótese que o Bruno colocou é boa. É uma não- hipótese do capeta. Seria o quê? O VAR chamou, não foi pênalti. Não foi. E aí, ele Pois é. anula e acabou. Anula e Tá acabou. anulado. Porque na hora que ele marcar, a bola tá parada. Exatamente. Ele tá na cara que ele percebeu que errou. Ele falou, putz, agora não dá pra fazer nada. Normalmente o árbitro até pede desculpa. Falou, cara, desculpa, me precipitei. Mas é engraçado porque ele é um árbitro bem rodado, ele é um árbitro FIFA faz tempo. Durante um bom tempo ele foi o melhor árbitro Foi brasileiro. pra Copa. Exato. Não foi lá essas coisas na Copa, É. mas foi pra Copa. Caramba, sabe? É macetezinho. Sabe aquela malandragemzinha do... Sabe quando, tipo assim, a gente tá abrindo um programa e ainda não acabou o jogo principal, você enrola. Macetezinho. Isso é macete profissional. Tem qualquer profissão, tem isso. Pô, ele é macaco velho, né? Segura, cara. Vai isso aqui, ó. Você botou apito na boca, você apita. O que você falou é reflexo. Tiver na boca, você apita. Você sai falando. Agora, Enfim. Mas o resultado foi justo, hein? Também não... O Água Santa não jogou. O São Paulo, no primeiro tempo, já era para ter resolvido o jogo. Ele começou de uma maneira fulminante. É que ali era o empate, né, Flávio? Não, é claro, poderia mudar o jogo. Mas eu digo o seguinte, se você olhar o que foi o primeiro tempo, sim, no não era nem geral. para chegar Foi, naquela foi, situação. foi. O São Paulo já podia ter feito 2, 3 gols no primeiro tempo. Era para ter feito. agora, é bom a gente chamar atenção, né, Bruninho, para uma situação que o homem que tá no comando hoje no São Paulo, ele tem mais título do que derrota Sim. no São Paulo. Sim. Tem mais título do que derrota. Poxa, mas essa é uma observação fulminante. Ué, Thiago Carpini, meu xará, Invicto. invicto. São 6 jogos. Ajuda, o nome ajuda. São 6 jogos, 2 empates e 4 vitórias. Inclusive essa tua cara de bobo, Não, porque uma das eu tava vitórias pensando no que eu nome considero ajuda. vitória, não considero empate. Pra mim são 5 vitórias. Foi a final contra o Palmeiras. Foi. A empate. Pra mim é vitória, ganhou a final. Mas tudo bem, bota na conta. Tudo bem. Ele tem 6 jogos, 4 vitórias, 2 empates, sendo que um desses empates foi um título. E Bruno Prado Ganhou em Itaquera. ganhou em Itaquera, quebrou tabu e não tem... Ué, mas não tinha... Ué, ninguém tinha ganho em 10 anos. Mas hoje em dia o Corinthians é café com leite, sabe? Como ele é ridículo. É brincadeira de criança. Como não é ele é café com leite. ridículo. O Corinthians é aquele lá que você escolhe, chega todos os amigos pra jogar, você escolhe esse pra lá, esse pra cá e tal, e o Corinthians fica lá. Não, ele vai jogar, joga um pouquinho de cada lado, é café com leite. Ele não... É verdade. Já você vai ter muito tempo Não pra pode- zoar o Corinthians. Porque tem que zoar. Mas eu não tô zoando, eu tô falando a verdade. O Corinthians é café com leite. Mas só falando rapidinho do Carpini, por quê? Porque o cara, eu falei brincando, mas é verdade. O cara chegou numa pressão do caramba, 39 anos, nunca tinha comandado um time grande, ainda mais gigante como o São Paulo. Saiu o Dorival, que foi campeão da Copa do Brasil, pra seleção brasileira. E o cara chegou, Bruno, você já falou da personalidade, da calma dele nas coletivas, mas são impressionantes os números também. São 6 jogos, 4 vitórias e 2 empates. Um desses empates contra o Palmeiras numa final que ganhou a final e nenhuma derrota. Sim, tá muito bem. E gosto mesmo da postura dele. O time, ele fez pequenas mudanças do time do ano passado. É um time um pouco mais direto, assim, é mais rápido. É um time que chega com mais pressa ao gol. E que o time do Dorival trocava mais passes. É uma pequena mudança. Ele usa muitas vezes a bola mais longa no Caleri. O time do Dorival era mais de toca para chegar. O dele às vezes chega de trás com menos toques na bola, usa o pivô, o Caleri até no gol contra o Corinthians ali, ele girou e fez o gol. Então, teve esses pequenos ajustes, até porque o jogador da esquerda antes era um meio-campista, que era o Nestor. O Nestor tá machucado e ele tá jogando com um atacante por ali. Então, é um time mais vertical. E tá bem, e ele tá muito tranquilo mesmo. Eu gosto muito das entrevistas dele. Então, é um início de trabalho bom do Carpini, muito bom. Vai ter o ano inteiro aí para trabalhar. E dos jogadores, quero falar de novo do Moreira, que tá jogando muito bem. O Moreira, para mim, foi o melhor do jogo hoje de novo. Contra o Palmeiras, ele entrou muito bem. É um jovem, lateral direito muito bom. Pode jogar na esquerda também, pode jogar de volante. Ele já fez todas essas funções na base. É um garoto de dupla nacionalidade, já jogou na seleção de base de Portugal. E também já foi convocado para a brasileira na base. Então, se ele virar um jogador de seleção, ele vai escolher lá na frente. Mas muito bem, jogou muita bola de novo, Moreira. É um dos destaques do São Paulo no início da temporada. Ele que no ano passado ficou fora quase o ano inteiro por causa de uma cirurgia no joelho. Tá jogando muito nesse início de ano. Você queria falar do Carpini, Iperno?
Duas coisas rápidas. Bom, ele tem um início de carreira impressionante, porque a gente está falando de alguém que, nas últimas 3 competições que acabou disputando, ele é vice-campeão paulista, vice de Série B, depois de pegar o time na zona do rebaixamento e ganhou agora a Supercopa. Tudo isso para um cara de 39 anos e que a gente está falando de trabalhos no Água Santa, no Juventude, pô, é um São Paulo que derrotou o Palmeiras. Então, eu acho que é muito expressivo esse começo de trabalho dele. Segundo, isso que o Bruno falou do Moreira, além de tudo isso, ele dá uma outra possibilidade para o São Paulo, porque o São Paulo jogando com o Rafinha é um time mais contido daquele lado direito, porque o Rafinha já não avança tanto, mas é um jogador que compõe muito bem a linha defensiva. Com o Moreira, é um São Paulo mais agudo por aquele lado, é um São Paulo com mais saída pelo lado direito. Então, isso abre alternativas para o técnico. É importante ele ter uma opção mais defensiva e uma de um jogador que chega mais rápido ao ataque.